Muito boa noite. O governo diz que vai sancionar os profissionais de saúde envolvidos na greve geral dos médicos pelo não cumprimento dos serviços mínimos. Esses foram, portanto, os pronunciamentos do porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soares, que falava mais de uma sessão do Conselho de Ministros na semana finda. Vamos olhar para este assunto em duas perspectivas. Portanto, a questão do direito à saúde e também o direito à greve. Está aqui o meu painel composto pelo Camilo, também Macome, que juntos vamos fazer uma análise exaustiva deste e outros temas que poderíamos colocar aqui na mesa do debate político. Camilo, muito boa noite, bem-vindo ao debate político. Muito boa noite e obrigado. Boa noite ao meu colega de painel. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham neste debate que, de certa forma, vai de encontro àquilo que são os problemas da nossa sociedade. Muito bem, obrigado Camilo. Macome, bem-vindo e boa noite ao debate. Boa noite ao Camilo, boa noite ao colega, boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham de casa e que este seja mais um debate, aquele que nos ajuda a discutir o país. Muito bem, antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que norteiam o debate de hoje, temos tido aquele costume de deixarmos ficar aquilo que são os pontos prévios. Macome, qual é o seu ponto para esta noite? O meu ponto prévio para esta noite tem a ver com uma entrevista que eu vi ontem num jornal Lei da Praça, que dá conta de que o vovô Comich diz que alcançou as metas que tinha traçado para o município da cidade de Maputo e sente-se realizado porque aquilo que tinha planejado foi realizado. Entretanto, quando eu vinha para este programa, passei da Praça da Juventude e vi que a Praça da Juventude em Maguanine ainda continua com chapas, sem nenhuma perspectiva. Continua cercada de chapas e o vovô Comich tinha nos prometido que ia requalificar a Praça da Juventude e que era suposto que a essa altura já tivesse nos entregues a praça para que os jovens pudessem desfrutar da praça. Infelizmente, o nosso vovô Comich, como guardião da moral, tem se mostrado muitas vezes aquém do desejado, porque eu, quando jovem e quando criança, aprendi que os nossos avós são os guardiões da legalidade e da moral. Os valores morais são transmitidos de geração para geração e uma característica das sociedades africanas é que a oralidade é um processo de educação. Ora, quando o nosso vovô nos apresenta uma mentira destas, ficamos preocupados porque já nem podemos confiar mais nos nossos vovós. Ficamos preocupados porque fora a Praça da Juventude também tinha a promessa dos transportes aéreos. O nome foge-me aqui agora, mas havia uma promessa do vovô Comich, do município, que iria construir a partir da zona de onde termina, da ponte até a circular, e que as pessoas poderiam deixar os carros e pudessem entrar nesse sistema de transporte público aéreo. E tínhamos a mentira também do metrô da superfície. Tudo isto é um conjunto de pacotes de mentiras que vem sob chancela daquele que era suposto que fosse o guardião da nossa moral como jovens. Então estou totalmente desapontado com essa postura do nosso vovô Comich. Muito bem, obrigado pelo seu ponto prévio. Camilo, o que nos traz como ponto de partida nesta noite? Bom, vou congratular o meu partido pela apresentação dos 65 cabeças de lista que vão disputar as autarquias a nível nacional. Mostra também, a Frelimo conseguiu mostrar neste processo de eleição às cabeças de lista, conseguiu mostrar como funciona a democracia interna do partido, conseguiu mostrar que a aposta na juventude
e na nova geração para a gestão pública é o hino dentro do partido Frelimo, mostrou também o quanto está preocupada com a questão geracional, porque ao apostar na juventude em muitos municípios, mostra que quer ter uma linguagem de tu para tu com aqueles que, de certa forma, se sentem injustiçados socialmente. E nós, como partido, acredito que muitos desses cabeças de listas também passaram por este processo de justiça social, onde não tinham espaço para ascender aquilo que podemos dizer a questões de decisão, e neste momento a Frelimo dá oportunidade à juventude de mostrar aquilo que sabe, o seu potencial em termos tanto políticos como também de gestor público. Muito bem, obrigado Camilo da Silva pelo seu ponto prévio. Vamos sim olhar para o tema que marca o debate de hoje, que é a questão dos recados deixados pelo porta-voz do Conselho de Ministros. Falo sim de Filimão Soares, que tanto disse que o governo vai sancionar os profissionais de saúde envolvidos na greve dos médicos pelo não cumprimento dos serviços. Após este recado, portanto, deixado pelo Filimão Soares, recebemos algumas denúncias de alguns utentes que, portanto, que tiveram, né, que foram até ao HCM, não foram atendidos como devia ser no banco de socorro. Entramos com, portanto, Armindo Tiago, disse que estavam a trabalhar para repor a ordem naquela unidade sanitária. Mas como vou assim? Qual deve ser o equilíbrio, portanto, entre o direito à greve e o direito à saúde da população? São aspectos muito importantes. Portanto, a questão do direito à greve está na nossa lei, e também temos outra questão que é o direito à saúde. Como devemos colocar isso como equilíbrio neste exato momento, para que esta relação de gato e rato entre a classe médica e o governo tenha um bom fim? Eu, primeiro, gostava de me solidarizar com todos aqueles moçambicanos que têm procurado atendimento nos serviços hospitalares e que não têm assistência por conta desta greve dos médicos. E digo isto porque eu sei o que é alguém doente ir ao hospital à procura de um tratamento e chegar no hospital não ser devidamente atendido por conta desta greve. Não quero de maneira alguma com isso dizer que é ilegítima a posição dos médicos. Apoio a posição dos médicos. A greve é um direito constitucional e todos os médicos, como qualquer outro funcionário, têm direito ao fazer. Ora, quando me coloca a questão qual é que deve ser o equilíbrio entre o direito à saúde e o direito à greve, acho que há aqui, no meio destes dois direitos, há aqui um fator interno que faz o intermédio destes dois direitos. Por um lado, há uma postura que é causadora da ausência destes direitos. Estes direitos estão beliscados por uma ausência. E esta ausência não pode nem sequer ser atribuído ao paciente e não pode ser atribuído ao médico. Há um gestor no meio que é o pilar desta coisa toda e que é a ele que nós devemos responsabilizar e que é a ele que deve ser atribuída toda a situação, todo o crime que está acontecendo agora é produto deste intermediador, deste gestor. E este gestor é este governo, que é o governo do dia, que se apresenta como aquele que, em detrimento de privilegiar o diálogo, se propõe a discutir, se propõe a sancionar.
Ora, numa situação em que a sanção é o dispositivo de negociação de volta aos hospitais, é uma forma de coerção para os médicos voltarem a trabalhar, isto me preocupa, porque os médicos trabalham com vidas humanas. E Então, olhar para isso como uma questão de ameaça à classe médica. A ameaça à classe médica é o maior crime que se pode cometer. Porque o médico até pode voltar a trabalhar sob ameaça. Mas ele não é obrigado, estando no seu trabalho, a fazer o seu trabalho como deve ser. Pode simplesmente deixar o paciente morrer em suas mãos. Porque não está sob sua vontade a trabalhar. Penso que é preciso a gente passar deste nível de olhar para a violência, como o governo, o Estado moçambicano, o governo do dia, o governo, nesse caso da Frelimo, tem-nos acostumado. É preciso passarmos desse estado de olhar para a violência como forma de gestão. Olharmos a violência como forma de governo. A violência como forma de fazer política. É preciso o Estado passar deste nível para perceber que o diálogo é a melhor arma para situações desta natureza. Porque em qualquer parte do mundo deve sempre existir. Moçambique não é novo nessa área. Não temos nada de novo. A questão, o que diferencia uns dos outros é a forma como lidamos com isto. E ora, a nossa resposta, evidentemente, tem sido coerciva, tem sido violenta. Então penso que é a altura de pensarmos neste modo operandi e nos posicionarmos como sociedade. Obrigado, Macome. Camilo, como é que olha para o alcance desses pronunciamentos do porta-voz do governo quando manda recados para os médicos grevistas que, tanto de certa forma, optam pela greve silenciosa? Nós recebemos aqui uma denúncia de mau atendimento no Banco do Socorro do HCM. Qual é o alcance e quais são as consequências? Porque de um lado se levanta a questão do diálogo e do outro lado aparece o governo a lançar esses recados de sanção àqueles que, portanto, optarem pela greve. Bom, eu até ficava do lado do governo se esta questão da greve ou de serviços mínimos estivesse regulamentada. Não é? O que é isto de serviços mínimos? Que o governo tanto diz que não existe e que os médios dizem que existem. Não é? O que é isto de serviços mínimos? E a questão de regulamentação própria desta questão dos serviços mínimos. Então, aí, se houvesse esta regulamentação onde o governo pudesse se apegar, eu até ficava do lado do governo. Mas, para começar a responder, eu ia me solidarizar-me com a classe médica pelas reivindicações que eles fazem e também pelos funcionários, os técnicos de saúde. Agora, é o que eu estou aqui a tentar dizer, que o governo, primeiro, para se poder se defender e poder sancionar, tem que ter uma base. E não sei, mas o nosso porta-voz é jurista, se calhar encontrou alguma coisa para poder usar os termos que usou ou a arma que usou para fazer com que os médicos voltassem aos hospitais. Mas eu acho, é aquilo que eu estou a tentar dizer e vou insistir com isto, é que eu nem sei o que são serviços mínimos, porque tu podes ter num hospital geral de Maputo um médico, é um serviço mínimo, não é? Um médico generalista, é um serviço mínimo. Agora, o que é o serviço mínimo que tanto falam, que tanto propalam? Então, para mim, o mais importante é isto, é nós regulamentarmos para depois fazermos a exigência. Mas, no entanto, nesta questão dos médicos e dos técnicos de saúde que já vem se arrastando há muito tempo, o governo, particularmente o Ministério da Saúde, pauta por esta questão do diálogo, porque acredito que a classe médica
se houvesse diálogo, podiam até não satisfazer aquilo que são as reivindicações dos médicos, mas se houvesse diálogo em que acordassem ou chegassem a meio termo, de certeza absoluta que hoje nós nem estaríamos a falar sobre este assunto. Mas o que acontece é que o governo não dialoga com os médicos. Então acha que aqui há falta de diálogo entre a classe médica e o governo? Há falta de diálogo, sim, porque se houvesse diálogo, e eles queixam-se disso, em entrevistas que o porta-voz da Ordem dos Médicos diz, reclama a falta de diálogo. E é notável isso, porque se houvesse diálogo, como houve, aquilo que eu sempre uso como referência, a questão do Covid. Na questão do Covid, acho que a instituição que mais comunicou foi o Ministério da Saúde. Ensinou-nos o que é comunicar institucionalmente. E hoje tu não tens isto. Digo em todos os aspectos, não é? Eu lembro-me que o ministro foi questionado, por exemplo, para questões de instrumentos que ia distribuir a nível de hospitais gerais, a nível nacional, instrumentos que são necessários, tipo que há pessoas que têm que sair de um ponto da cidade ou do país para ir fazer um TAC aqui em Maputo. E ele prometeu que ia providenciar instrumentos de hospitalares para muitos pontos de hospitais centrais a nível nacional. Isso não aconteceu. Mesmo não acontecendo, acho que a nós que nos foi prometido isto, deve-nos alguma satisfação. Não aconteceu por quê? Aí nós ficámos relaxados, nem exigíamos. E não está a acontecer isso. Então, de algum problema, e se nós formos a ver, o ministro Tiago, eu pelo menos não vejo o ministro Tiago desde acho que foi no Parlamento, como se diz aqui, perguntas e respostas, no Parlamento, foi a última vez que eu vi o ministro Tiago. A minha pergunta é uma: no meio destes problemas todos, desta turbulência toda, o que o ministro Tiago está a fazer? Por que não nos vem dar uma satisfação? Eu já disse aqui no programa que estive no Hospital Central. Eu fui atendido por, eu acho, quer dizer, que é uma estagiária, porque era uma menina. E tinha que levar os meus exames para ir ter com o médico. Eu acabava de fazer o check-up. Sabe o que eu tive que fazer? Pegar o meu check-up todo, aqueles meus exames todos, e ir para um médico fora do Hospital Central para me dar a radiografia do meu estado, porque não confiei naquilo que me foi dito, porque eu notava que a menina saía e ia consultar. Das 3 vezes que ela saiu e voltou, apareceu o médico. Então, é grave. Será que o ministro já foi ao Hospital Central? Se no Hospital Central está assim, como é que estará as outras unidades hospitalares de pequena dimensão? Essa é a minha questão. Eu não sei, porque não vou lá. Mas acredito que também deve estar um caos. E é lá onde está a população, o povo, que para ser atendida no Hospital Central tem que ter uma guia, não é, de transferência. Se não me engano, se a pessoa não tem guia de transferência, como é que há de ser atendida? Se não tem atendimento no bairro, como é que há de ser atendida no Hospital Central? Não tem possibilidade de ir a uma clínica. Então, nós temos que pôr a mão à consciência e perceber o problema de quem sofre. Não estou a dizer que os médicos não estejam a sofrer, de alguma forma, por causa das reivindicações que fazem. Mas quem sofre efetivamente são as pessoas que recorrem a esses serviços, porque chegam e não encontram. Imagine alguém em estado grave. Eu vou dar um exemplo das análises que eu estive a fazer. A médica o médico que eu fui consultar pediu-me para eu fazer um TAC ao peito, não é? Eu voltei ao hospital para fazer marcação. O meu espanto foi, primeiro, é que para eu fazer a marcação,
do meu TAC sujeitava-se a uma outra marcação. O que isso quer dizer? A senhora deu-me um documento para dizer para eu vir buscar a minha análise com data de marcação. Quer dizer, deu-me uma nova marcação. Uma semana depois eu tinha que voltar ao hospital para ir levantar o documento que me dizia quando é que eu ia fazer o TAC. Fui buscar uma semana depois o documento. Sabe para quando está marcado o meu TAC? Abril de 2024. Imagina se eu tenho um problema grave no peito. Até 2024, será que eu vou aguentar? É só um exemplo, não é? Então, são esses problemas que eu, quando olho para este tipo de atitude do técnico de saúde que me atendeu, né, para fazer essa marcação, também vejo isto como um sinal de greve. Olho isto como um sinal de greve, não é? Porque se um médico pede um TAC, é porque, no meu caso, é porque o raio-x não mostrou claramente aquilo que ele pretendia ou ele tem alguma dúvida. Está a perceber? Então, se o médico tem uma dúvida, precisa necessariamente de alguma coisa que sustenta a dúvida que ele tem. Eu não estou a conseguir ter. Então, estas situações são recorrentes para, como eu, multiplicar por 2.000 ou 3.000 pessoas que recorrem àquela unidade hospitalar ou outras que estão replicadas a nível nacional. Isto está um caos. Há pessoas que já faleceram ou outras que estão em vias de, ou até de desenvolverem doenças que podiam ser evitadas. Então isto é um caos. Se não temos essa sensibilidade, entanto como instituição que gere este serviço público, sinceramente nós estamos mal. Obrigado, Camilo, pela sua intervenção. Mocome, Camilo levantou um dado muito importante, a questão de regulamentar serviços mínimos. Não acha que é a hora do governo e do parlamento produzir uma lei visando a regular, portanto, a realização dos serviços mínimos nos centros de saúde e não só? Bom, eu penso que é uma possibilidade. Penso que é a altura do parlamento, inclusive, mais do que se preocupar com a revisão pontual da Constituição, preocupar-se com esta situação, com a regulamentação desta situação. Porque se as coisas continuarem assim, é capaz do Parlamento fazer uma revisão pontual da Constituição de um país que já nem tem população, porque a população está morta por falta de acesso aos serviços básicos. Outro aspecto que eu acho que é importante é perceber que esta questão de programação das sanções é uma espécie de programar a morte. Nós estamos a planificar a morte de muitas pessoas. Porque o problema de Moçambique muitas vezes nem é um problema legislativo. É o problema da aplicação da legislação. As leis estão lá. O exemplo concreto é esse, das eleições distritais. É só implementar. A lei está lá. Um exemplo simples. É um direito constitucional a greve. É só implementar, deixar se implementar. É um direito constitucional. A saúde é um direito constitucional. É preciso que se crie condições para que esse direito se materialize. A distância entre o escrito e o aplicado é muito grande. E no meio disto, tem uma camada da população que não está preocupado em saber das reuniões do Conselho de Ministros. Está preocupada em ir para o hospital, ir ter um exame e sair, ir embora. O Parlamento, por mais que regule, se o governo do dia não aplica, se o governo do dia não cria aquilo que muitas vezes chamamos, aquilo que é chamado de separação de poderes, nós não teremos feito nada. Porque com estas condições de falta, por exemplo, com esta condição
da greve dos médicos, se nós fizermos um levantamento, vamos ter a ideia de quantas pessoas estão em situações de espera, quantas pessoas já perderam vida. E isto, se nós tivéssemos uma separação de poderes devidamente estabelecida, era preciso que as organizações da sociedade civil pudessem processar o Estado moçambicano por não prover saúde aos moçambicanos. Há ali um crime. A falta de saúde, a falta de... Essa história de serviços mínimos é uma falácia. Eu estou doente e não quero serviço mínimo, eu quero saúde. Eu quero ser bem atendido. A questão é que os médicos, quando anunciaram a greve, não é? Eles disseram que iam providenciar essa questão dos serviços mínimos. Não é? Por daí o meu questionamento. Se não houve um entendimento porque para os médicos anunciarem a greve e dizerem que iam providenciar os ditos serviços mínimos, eu acho que devia haver, se não há uma regulamentação, aquilo que eu defendo, então pelo menos a classe médica, ou a ordem dos médicos e o governo deviam sentar-se e entenderem-se o que é isso de serviços mínimos. Bom, não sei se está a perceber o que estou a dizer. Eu percebo o ponto então, de trás. Agora, questão é... O que nós estamos aqui a tentar dizer é que nós nem temos que chegar a esse estágio. Não, mas um Estado... Não sei se está a perceber. Eu percebo o ponto que traz, Camilo, mas a questão é... um exemplo simples é o teu caso. Você tem um exame marcado para abril do próximo ano. Durante este tempo, o que acontece com a tua saúde? Quantas pessoas têm cirurgias desprogramadas? Quantas pessoas viram as suas cirurgias desmarcadas? E que não vão resistir até lá? E se perderem a vida? Quem será responsabilizado? Porque trata-se de uma incompetência. São mil e uma questões que podemos levantar. Estou contigo. No entanto, vou voltar a dizer que, e acredito que estamos juntos, é que nós não temos que nos permitir a chegar a este estágio. A viver pelo mínimo. Exatamente. Nós não temos que nos permitir a chegar então, a este estágio. Então, é preciso responsabilizar os indivíduos, os donos disto. A gestão que nos levou a essa situação calamitosa. Muito bem, Macome. Por questão de tempo, vamos sim olhar para o nosso segundo tema, que é a despesa com salários da função pública, que disparou 181,8 mil milhões de meticais, numa altura em que o governo, o Estado moçambicano, portanto, depara-se aqui com a questão da dificuldade em pagar os salários dos agentes do Estado. Para o ano de 2022, o governo de Moçambique comprometeu-se a gastar 12,7% do PIB para as despesas com salários e remunerações, mas a execução foi de 15,8%. Portanto, esses números aqui vão nos mostrando que o país está longe de alcançar aquilo que são as metas de desempenho relacionados com a redução da massa salarial e da redução do déficit primário. Camilo, volto a si. Que medidas Moçambique deve levar em conta para ter finanças públicas sustentáveis e menos vulneráveis? Primeiro, nós não temos que ter a despesa maior do que aquilo que a gente produz. Dois, em relação a este caso em especial da questão salarial, eu acho que nós não temos que andar a reboque de instituições internacionais ou daquelas que nos dão dinheiro. Quer dizer, nós reagimos em função daquilo que são as nossas necessidades. Se estamos atrás de poder, por exemplo, reduzir estes números, que nem consigo repetir, estes números assustadores que atingimos em termos salariais, e adotamos ou instituímos uma, digamos, auditoria para
podermos encontrar as gorduras que fizeram com que esses números disparassem. Eu acho que, e voltamos ao ponto inicial da coisa, é que nós não temos que estar a brincar, nesta altura não nos é permitido que estejamos a brincar de experimentação. O que nos fez chegar a estes números é porque experimentamos um modelo que, ao meu ver, é uma política bem-vinda, que é a questão da tabela salarial única, muito bem-vinda, mas nós não podemos fazer experimentação ao vivo para depois recuar. Nós devíamos, como governo, como país, existiam 1001 tabelas salariais na função pública. Queremos adotar a política, ter uma única ou duas, neste caso de Moçambique. Vamos fazer um ensaio em função daquilo que são, não brincar com as pessoas. Hoje, esta auditoria vai encontrar anomalias que esta tabela salarial criou, e isto é uma imposição da instituição que abastece o orçamento geral do Estado para que os salários, ou pelo menos o número de funcionários públicos diminua drasticamente. Se calhar vamos encontrar funcionários fantasmas, se calhar vamos encontrar duplicação de salários, se calhar vamos encontrar duplicação de subsídios, etc, etc. Então, são essas coisas que nós devíamos ter acautelado muito antes de implementarmos a tabela salarial. Acha que esses fatores concorrem para aquilo que é aumento da despesa pública no nosso país? Pelo que eu vejo que esta comissão de auditores, creio eu, vem dizer exatamente isso. É que eles já agora, as contas antes de ontem, acabaram por revelar algumas dessas gorduras. Então, se efetivamente é isto que está, porque a tabela salarial única também vem combater esta questão de duplicação, de funcionários fantasmas, etc, etc. Então, se efetivamente isso for verdade, então nós estávamos a andar como governo num erro gravíssimo. Quer dizer, nós não tínhamos efetivamente a noção daquilo que nós temos como funcionários públicos. Então, hoje, pelo que eles falaram, vão baixar cerca de, se não me engano, cerca de 500 milhões em termos de salário que eles vão reduzir em função destas anomalias. É a previsão que eles fazem, em função desta anomalia, essas anomalias que vão encontrando na tabela salarial única. Bom, é bom a implementação, mas vou voltar a dizer, os valores ainda são muito altos para aquilo que a gente fala, que a gente produz neste país. Nós temos que adotar políticas de deixar de viver de serviços para pautar para a industrialização, porque só assim é que nós vamos poder nos livrarmos deste fosso. O governo tem que sentir-se aliviado, principalmente com esta questão da descentralização, em que os distritos, as autarquias consigam produzir para gerar dinheiro para o Orçamento do Estado. Muito bem, obrigado, Camilo Makome. Volto assim. O governo está neste momento em apertos, inclusive há alguns agentes que estão na função pública e até hoje, domingo, não têm os seus salários. Lhe coloco a mesma questão que coloquei ao Camilo: que medidas Moçambique deve, na sua opinião, levar em conta para ter finanças públicas, primeiro, sustentáveis e menos vulneráveis? Uma das coisas que, ao meu ver, deve ser feito é que Moçambique deve parar de andar a reboque e das agendas do FMI. O FMI não está aqui para ajudar Moçambique. O FMI está aqui
para vender as suas políticas e gerar lucro. O FMI tem suas políticas. E Moçambique tem se mostrado constantemente a reboque das recomendações do FMI. E, em consequência disso, vimos recentemente, anterior a este, uma das recomendações do FMI é que Moçambique devia reduzir os salários porque gasta um valor muito elevado. Em contrapartida, o anjo mascarado, o diabo mascarado de anjo, nos promete um dinheiro. E porque nós queremos o dinheiro que o FMI tem para nos oferecer, à torta e à direita começamos a mexer com tudo que é política financeira do nosso país. Começamos a correr de um lado para o outro, a fazer reajustes salariais, a pegar na tabela salarial única, a tentar fazer daquilo que o FMI quer deste país. A consequência direta disto é que tudo aquilo que, se é que tínhamos planificado ao nível das nossas finanças, ao nível das nossas projeções, encontra-se embaraçado para os interesses do FMI. E nós ficamos os maus da fita. Em paralelo a isto, Moçambique também precisa deixar de ser um país consumista. Moçambique precisa produzir e gerar receitas. Deixar de olhar os países vizinhos como aqueles que vão sempre comer e jogar para nós vamos receber. Nós temos terra disponível para produzir. Nós temos capacidade de transformar os nossos recursos internamente. Não faz sentido que até hoje tenhamos que mandar madeira para a China, para depois irmos comprar as mesmas carteiras. Não faz sentido que até hoje nós tenhamos que comprar mobília na China, sendo que a madeira sai do nosso país. Nós precisamos produzir. E o que é que isto vai nos permitir? Vai nos permitir arrecadar mais para os cofres do Estado. E a outra coisa que nós temos que fazer é também pensar nessa ideia de que se o Estado está sobrecarregado, temos que tirar a responsabilidade para o indivíduo. O indivíduo não tem que pagar pela incompetência do Estado. É preciso reduzir as taxas, os impostos que são aplicados ao cidadão. Este cidadão já não tem salário faz muito tempo. Mas o Estado já reduziu o IVA de 17 para 16, falho a memória. Isso, para si, não reflete aquilo que é portanto, a nossa economia atualmente. Que é portanto, a sobrecarga da despesa pública no nosso país. Não se trata de... É preciso pensarmos naquilo que são as necessidades básicas da população. A população precisa de comida. Tira-se o imposto aliado a estes setores primários. É preciso retirar os impostos. Quer taxar? Por que não se traz... Eu vi há dias que Moçambique produziu no último ano mais milionários que nos últimos anos. Vamos taxar estes indivíduos. Imagina o que é 17% de 100 milhões. E você vai tirar 17%, por exemplo, vamos lá, 17%. Quase uma gota no oceano. De um indivíduo que só tem 10 meticais. Muito bem, obrigado, Macome. Depois volto a si. Camilo, na sua opinião, quais são as áreas que o governo deve mexer para a redução da despesa pública? Essa é uma pergunta provocatória. Quais são... Bom, ao meu ver, eu acho que nós temos problemas sérios
criatividade, em tanto como gestores, não é? Em tanto como fazedores. Porque o governo deixou Moçambique chegar ao estádio que está, e Moçambique a degradar-se cada vez mais. Não temos dinheiro para, por exemplo, a reabilitação da estrada, que podia ser um meio para alavancar de alguma forma a economia, porque a gente sabe que esta questão da produção nacional não tem como escoar, não tem como circular a nível nacional. Então, para o governo não ter capacidade de fazer isso, eu acho que efetivamente nós temos que dar a mão à palmatória à falta de políticas que pudessem adotar-se para a resolução desses problemas. Por exemplo, a questão do consumismo nacional. Hoje, qualquer pessoa abre mão de consumir aquilo que é produto nacional, porque o produto que vem de fora é competitivo, não paga os impostos que deviam pagar. Por exemplo, né? Nós importamos grande parte dos produtos que consumimos cá em Moçambique, ou em Maputo neste caso, a partir da África do Sul. Como é que as coisas entram aqui e conseguem ter um preço competitivo de uma coisa que é produzida em Moçambique? Então, aquilo que se adota nos outros países é que tudo que vem de fora, as taxas têm que ser altas, para que o produto nacional tenha espaço de poder vender e fazer circulação da moeda. Moçambique não faz circulação da moeda interna. A circulação da moeda é para fora, nunca para dentro. A produção nacional não tem espaço, não tem espaço no mercado nacional. Se tem, é pouco, é uma taxa muito reduzida. Então, nós só podemos sair disto se formos implacáveis naquilo que são, se adotarmos as medidas para aquilo que eu vou usar produtos invasores, não é? Que prejudicam grandemente aquilo que é a nossa economia. Eu não sou economista, mas estou a falar na pouca leitura que eu faço de livros que eu vejo e aquilo que acontece nos outros países. Então, Moçambique, enquanto não adotar isso e abrir espaço para esta, quer dizer, o mercado sul-africano é que dita o preço daqui. Se na África do Sul querem fazer subir a cebola, é só não vender para Moçambique. A cebola aqui dispara. Por quê? Porque nós não conseguimos trazer a cebola dos distritos para as cidades urbanas. Qualquer produto e nós produzimos. Eu hoje vejo, quando ando pelas províncias, vejo que há produção e a preço bom. Só que não tem como chegar aqui. Vai ao Niassa, eu nem sabia que o feijão tinha cerca de 10 ou 15 cores. Mas tu vais ao Niassa, tens feijão de todas as cores. Muito bem. Obrigado, Camilo da Silva, pela sua intervenção. Makome, lhe coloco a mesma questão que Camilo achou provocativa. Quais as áreas que o governo deve mexer para reduzir aquilo que é a despesa pública no nosso país? Quais são os setores que você olha e diz, olha, passo a redundância, o governo devia tocar nesse setor para reduzir o encargo e a despesa pública? Bom, numa primeira fase, numa vista rápida, todo mundo diria que era preciso mexer, como recomendação do FMI, deveria-se mexer nos bolos salariais, nos salários. Alguns poderiam dizer que é preciso reduzir os caprichos que o Estado tem para as comitivas. Fala de regalias. Das regalias que os dirigentes têm. Poderia ser uma. Mas, mais do que reduzir, porque esta questão de reduzir... Nós não somos apologistas da precarização do Estado nem dos nossos dirigentes. Nós somos apologistas da criação de condições para não precarizarmos os nossos dirigentes, mas também não precarizarmos
a nossa população. E isto, uma das formas de fazê-lo é colocando-se à disposição, quer dizer, trazendo aqui o princípio de protecionismo do mercado interno. Nós, como Moçambique, por exemplo, gastamos muito comprando produtos. O Estado moçambicano produz, por exemplo, o livro escolar, produz fora. Agora teve essa situação que chegou-se a olhar, que se olhou para o Notícias e viu-se que há possibilidade de se produzir aqui internamente. Está chumbado. Está chumbado, mas como Estado soberano, era necessário que a gente apoiasse esse tipo de iniciativa para evitarmos esta coisa de confiar nos outros. Isto é tão perigoso, mas tão perigoso, que vai construindo uma camada na cabeça dos moçambicanos de que o que vem de fora é sempre melhor. Quer dizer, o que vem de fora é que tem qualidade. Então, como quebrar esse paradigma, essa teoria? Passa necessariamente por proteção do mercado interno. Que se nós produzíssemos internamente, preciso podíamos consumir como estamos a consumir. Não faz Mas sentido. há espaço para isso, Camilo? Para não faz produção sentido. interna. Claro que há espaço. Eu gosto de explicar que a produção nacional. Não faz sentido, por exemplo, que nós, como moçambicanos, nos sintamos orgulhosos por usar papel higiênico da África do Sul, enquanto produzimos papel higiênico aqui interno. Achamos que o papel higiênico da África do Sul tem qualidade em relação ao nosso papel higiênico. Não, nem é questão de qualidade, é porque nós olhamos a questão de preço. Eu vou voltar a dizer isto. É que quando nós vamos ao supermercado, vamos olhar para aquilo que é o preço. Independentemente de olhar para o produto, não é? Primeiro, eu quero água. Mas a água tem vários preços. Tem água desde 5 meticais até 100 meticais. Mas eu não vou comprar água de 100 meticais, porque o meu bolso não permite. E vou comprar água de 5 meticais, não é? Mas a água de 5 meticais, quando digo água, estou a dar, pode ser um outro produto qualquer. O que eu quero dizer é que o produto nacional pode custar 100 meticais. Por quê? Porque tu não produzes a garrafa, tu não produzes a tampa, não sei se está a perceber o que estou a tentar dizer. Enquanto que, por exemplo, na África do Sul, eles têm produção de tudo. Tu hoje queres ir para a agricultura, tens que importar adubo. Tu não tens adubo nacional. Porque como é que o produto final vai ser mais barato do que a África do Sul? Então, para tu protegeres esta questão até chegar aos níveis, ou atingir os níveis que nós pretendemos, em que haja uma produção interna de grande escala, nós temos que adotar essas políticas de protecionismo para poder proteger aquilo que, pelo menos, ainda produzimos nessas condições que estamos. Tem um outro dado. Eu estava a trazer essa questão do protecionismo do mercado interno como uma das saídas, como uma das soluções, mas tem uma outra que costuma ser muito efetiva e muito que dá resultados. É preciso que o Estado moçambicano tenha um teto de gastos nas suas despesas. Sim, mas quando nós falamos sobre esta questão, desculpa interromper, eu estou a olhar para esta questão, porque a política do governo é que a agricultura é a base de desenvolvimento. Sim, mas eu ainda viria por aí. Mas a questão, quando eu falo de teto de gastos, a despesa pública não pode ser maior do que o que se produziu internamente. Exatamente, isso sim. É sobre este ponto que eu quero trazer. A despesa pública deve ser proporcional ao que se arrecada. Não podemos, como o Estado, permitir que a despesa pública seja maior do que aquilo que se arrecadou ao longo do ano fiscal. Então, quando nós definimos um teto de gastos, o Estado passa necessariamente a olhar em que áreas deve investir, deve puxar prioridades, começa a ver as áreas prioridades para poder arrecadar e poder gastar. Porque enquanto não tiver um teto de gastos, enquanto este Estado estiver a funcionar ao seu belo prazer,
e achando que, por exemplo, pode voltar a qualquer momento ao Parlamento apresentar um orçamento retificativo. Nós vamos continuar nesta situação. Então, é por isso que a colocação de teto de gastos, a colocação da ideia, a colocação da possibilidade de combinar a despesa pública ao que o Estado consegue arrecadar, iria imprimir uma nova dinâmica naquilo que é a nossa economia. Muito bem, obrigado, Malcolm. Camilo, também vamos ao nosso terceiro e último tema sobre a proposta do Fundo Soberano que vai ao Parlamento a 3 de agosto próximo. O Parlamento adiou, portanto, as sessões plenárias para o debate e a aprovação da lei do Fundo Soberano para dar mais, portanto, à auscultação pública do documento. Isso aconteceu numa altura em que várias correntes de opinião em Moçambique ficaram indignados, portanto, com a colocação do Banco Central como gestora do Fundo Soberano, dado o tanto envolvimento de antigos gestores deste banco na questão das dívidas ocultas. Camilo, viria para si o que se pode esperar da decisão final da Assembleia da República no que diz respeito à criação do Fundo Soberano após aquela polêmica do envolvimento do Banco Central, ou seja, aquela polêmica de se levar o Banco Central como gestora deste Fundo Soberano? Bom, eu primeiro, por causa desta questão, deste braço de ferro entre a oposição e a bancada parlamentar da Frelimo, eu sou da opinião de que o governo, em tanto como governo, devia ser mais, como é que eu diria, devia aceitar mais a crítica, não é? Porque, pelo que eu percebo, muitas das vezes nós não somos os donos da verdade. Por aquilo que a gente propõe ou aquilo que a gente pensa seja o mais viável, não é? Então, para esta questão do Fundo Soberano, de certa forma, eu acho que o governo tem uma ideia de quem tem que administrar o Fundo Soberano é o Banco de Moçambique. Eu também, se calhar, pautava por isto porque o Banco de Moçambique tem um departamento que já gera esta questão, digamos, de fundos de reservas, etc., de Moçambique. Agora, se a oposição, neste caso, acha que por causa da questão das dívidas ocultas não pode ser o Banco de Moçambique e temos que criar uma instituição fora do Banco de Moçambique, bom, o governo devia fazer uma análise e olhar e dizer, de facto, punha na balança se há algumas dúvidas em relação aos procedimentos desta instituição, o Banco de Moçambique, que já está manchada, está beliscada de alguma forma por causa de ter sido avalista da questão das dívidas ocultas. Eu acho que sim, devemos recuar um pouco, se calhar fazer uma proposta à oposição, dizer, ok, o Banco de Moçambique tem um departamento que faz gestão das reservas nacionais. Então, por que vocês não escolhem elementos, até podia envolver até a sociedade civil, e fazer parte deste departamento, se é assim que se chama no Banco de Moçambique, que faz gestão destes... E outra dúvida que a oposição tem é que não está muito bem claro com a aplicação dos 40% porque vão dividir as percentagens da questão do Fundo Soberano, que é 60% vai para o Orçamento de Estado, e esse valor não vai, de certa forma, para salários, vai ser para desenvolvimento do país, infraestruturas, etc, etc. E o que reclama a oposição é que não está muito bem claro quais são os quesitos que vão ser aplicados os outros 40%. Aí está a dúvida. Então,
mais uma vez, se existe esta dúvida, esta falta de clareza, é porque, de alguma forma, a comunicação está a falhar. Então, nós também temos que pautar para ter uma boa comunicação e, acima de tudo, que tudo seja transparente, para que não haja esse tipo de equívoco. Porque se nós pautarmos pela transparência, de certeza absoluta que nós não vamos estar a debater, pelo menos essas questões tão básicas que são de um processo de governação, de um processo que envolve dinheiros, que é a questão da transparência. Nós já estamos manchados por algumas instituições que, de certa forma, não souberam justificar a empregabilidade de montantes. Então, vamos olhar para esta questão com seriedade e, se queremos um Moçambique próspero, com uma perspectiva de desenvolvimento, com esta questão do Fundo Soberano, vamos pautar pela transparência. Muito bem, obrigado, Camilo. Macome, como é que olha para esta questão do Fundo Soberano? Ainda existem prós e contras, portanto, sobre a questão da gestão deste fundo. Até aqui, o Banco Central foi indicado como gestor desse Fundo Soberano, mas já que algumas narrativas, principalmente da oposição, pelo fato de alguns gestores sêniores deste banco terem participado neste escândalo das dívidas ocultas. Como é que olha para este cenário? O que se pode esperar da decisão do Parlamento a 3 de agosto próximo? Não me surpreendo com o que venha do Parlamento, até porque já posso avançar o resultado do que vai acontecer no Parlamento. A bancada da Frelimo vai votar a favor, a bancada da RENAMO vai votar contra, o MDM, não sei qual será o posicionamento, mas acredito que não terá nada muito consistente, provavelmente vai votar contra. E por imperativo do voto, o Banco de Moçambique vai ser o gestor. Isto é aquilo que nós chamamos da ditadura do voto. Mas a mim me interessa não discutir o resultado da Assembleia da República, porque nós sabemos que vai imperar a ditadura do voto. Me interessa discutir esta incapacidade de encontrar meio termo sem se recorrer ao imperativo do voto. Como sociedade, estamos tão desgastados que não conseguimos perceber o impacto futuro deste Fundo Soberano. Não se trata de gerir questões da RENAMO, da Frelimo, do MDM, da sociedade civil. Trata-se de proteger gerações vindouras. Há países que hoje estão onde estão graças ao Fundo Soberano. E nós estamos a levar isto para o Banco Central. Nada contra o Banco Central, embora esta instituição tenha, por si só, criado as condições de descrédito nacional e internacional. Até então, o Banco Central, o Banco de Moçambique, era olhado como uma instituição sólida, de dirigentes sérios. Ora, quando esta mesma instituição se apresenta como avalista de um calote dos moçambicanos e permite que os moçambicanos sejam penhorados, todos nós fomos penhorados sobre a chancela do Banco de Moçambique, preocupa-me pensar que esta mesma instituição tem algum tipo de reserva moral para gerir o futuro dos meus netos. Porque o Fundo Soberano está para atender a estas questões. É difícil pensar que esta instituição, que nos penhorou a nós atualmente, possa criar condições de proteger o valor do Fundo Soberano. Muito bem, obrigado. Como o tempo já nos foge, Camilo, peço que deixe as suas últimas considerações neste momento. Bom, a preocupação maior neste momento é mesmo a questão da greve dos médicos, e eu espero que o governo tenha, não digo bom senso, mas porque é obrigação mesmo do governo,
chegar a um bom porto com os médicos para que esta situação não se torne mais dramática do que está. Faço apelo aqui às câmaras para que os médicos ponderem, mas também que o governo consiga ceder, fazer cedências e converse mais com profissionais, tanto da saúde como qualquer outra repartição pública. Obrigado, Camilo Macomb. Bom, eu penso que, em jeito de considerações finais, eu também voltaria para essa questão dos médicos, mas eu não voltaria para apontar o culpado. Eu gostaria de pedir à sociedade civil, da mesma forma que nos habituaram, tem nos habituado a se posicionar, eu gostava que esta mesma sociedade civil não assistisse de forma distante este problema que o povo está a enfrentar. Gostava de ver a sociedade civil empenhada na busca de soluções para que os moçambicanos possam ter acesso à saúde. E que a mesma sociedade civil tenha capacidade de responsabilizar criminalmente e civil, se for o caso, os que estão a causar esta situação. Não trata-se daqui dos médicos, mas é preciso olhar que é uma instituição que nos aparece a ameaça os médicos. E o que é que a sociedade civil tem a dizer sobre isto? O que é que esta sociedade civil tem a dizer sobre o médico que vai trabalhar sob ameaça? Então eu penso que nós, como partidos, estamos a fazer o nosso papel, mas queremos que a sociedade civil abrace esta causa e se coloque em prontidão também, como todos nós temos feito. E obrigado. Obrigado, Macomb. Obrigado, Camilo, pela vossa presença aqui no debate político. Também assim que esteve ligado quando arrancamos. Muito obrigado. Em nome da vasta equipa que tornou possível a transmissão deste programa, muito obrigado. Tenha votos de uma boa noite e bom descanso. Até lá.